minha voz? Está sendo bem? Ultimamente tenho tido dificuldade de ouvir minha voz aqui. Essa semana foi muito gostosa, né? Foi minha última semana de recesso do trabalho. Eu tive 10 dias de recesso. Terminou na sexta-feira. Foi gostoso ver algumas mudanças que eu e minha esposa fizemos aqui na casa. Já tem muita coisa para fazer, né? Cada vez que a gente olha, a casa é assim, né? A gente olha, não tá bom, vou mexer ali. Ah, não tá bom, vou mexer lá. E é interessante porque assim também é a nossa vida espiritual. A gente precisa o tempo inteiro olhar para a nossa vida espiritual e pensar, tá bom? Não tá bom? E se a gente for sincero mesmo conosco mesmos, a gente vai dizer, olha, não tá bom. Por isso a Bíblia nos exorta a vivermos em novidades de vida. A seguirmos e prosseguirmos buscando melhorar cada dia mais no Senhor. Amém? E Paulo falou isso uma vez, quando ele falou, olha, eu sigo, não que eu já tenha cansado, mas eu sigo. Porque o intento maior de Paulo era ser ou chegar a ser a estatura do varão perfeito. E ele tinha por medida Jesus Cristo. E aí, ele fala, sejam meus seguidores, assim como eu sou de Cristo. E é uma responsabilidade muito grande dizer isso. Mas Paulo sabia porque ele dizia. E ele sabia porque ele dizia, porque ele sabia o quanto ele tinha de intimidade, desejo e determinação de ser igual a Cristo. E sabia também da dificuldade que as pessoas tinham de entender o mundo espiritual. Então ele se tornava a si próprio, materializado nele, um comportamento de querer viver como Cristo, para que a igreja pudesse visualizar aquilo e seguir o processo. E eu confesso aqui, igreja, eu não tenho ainda esse processo todo para ter essa liberdade de dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu posso dizer que eu ainda estou muito distante desse processo. Mas eu digo, olha, imite a Cristo. Vai lá. Busca saber quem é Ele. Como Ele viveu. O que Ele buscava. Como a intimidade dele com o Pai. Porque é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho buscado fazer. E é isso que eu te aconselho nessa manhã. Ser o imitador de Cristo. Dito isso, eu entro no tema da palavra de hoje, que diz, que é o seguinte, Deus quer nos imprimir a sua imagem e semelhança. Desde o primeiro momento da criação, quando ele fez Adão, ele chamou lá o Espírito Santo de Jesus, o Verbo, e disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o tempo passou, mas o desejo de Deus continua o mesmo, que sejamos a imagem e semelhança dele. Eu queria que todos abrissem suas Bíblias no livro de Romanos 8:15. Vamos entender um pouquinho isso? Gente, por um momento eu pensei que o Romanos tinha sumido aqui da minha Bíblia. Eu achava todos os livros menos Romanos. Romanos 8:15.
Todos acharam? E irmãos, uma sequência do que a gente conversou na semana passada. Em Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual fostes chamados Abba, Pai. Em outra versão diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E todos nós sabemos que Abba, Pai significa papai, paizinho, pai. E é um pai, não um pai autoritário, mas aquele pai que é carinhoso, que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente corre para os braços dele. Mas como conhecer um pai? Eu estava conversando com minha esposa essa semana. A gente tem uma crise de paternidade em nosso país. Eu lembro que há mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos, eu estava lá no Complexo do Alemão, fazendo um projeto da Fundação Ford com uma grande parceira, a Lúcia. E o propósito do projeto era inserir o nome dos pais na certidão de nascimento dos filhos. Ou seja, fazer com que os pais reconhecessem aqueles filhos. E eu lembro o quanto foi difícil que aqueles filhos tivessem o nome do pai registrado. Em nosso país, talvez você não tenha esse conhecimento, mas a quantidade de filhos em que somente o nome da mãe aparece porque o pai é ausente é enorme. E esse vácuo de paternidade faz com que a gente talvez olhe para esse versículo e não entenda, ou não queira entender, ou tenha feridas internas que não queira. Porque aquele pai físico, ele nunca existiu. Então como é que eu vou entender um pai espiritual? Como é que eu vou conhecer esse pai se eu nunca tive o afago de um pai? Então por que a Bíblia fala de um pai se eu nunca tive? E aí, a palavra aqui diz: o espírito de... mas pois não recebeste esse espírito de escravidão, para outra vez estáis com temor, mas recebeste o espírito de adoção. E aí eu fui estudar e eu encontrei num site da Afeta Online, que é um site de ensino teológico. E eu li lá que escravidão aqui escrita, na sua palavra original, significa iotesia. Espírito de adoção significa iotesia. E o que é iotesia? É o processo que leva o filho ao amadurecimento, tornando-o apto para administrar os negócios do pai. Eu falei assim, nossa. Eu lembro que algumas semanas atrás a gente falou sobre isso. Que aquele que nos chama é o que nos capacita. Mas por que ele nos capacita? Porque está sobre nós um espírito de adoção. Um espírito que nos amadurece, tornando-nos aptos para administrar. Por isso a palavra de Deus diz que nós somos administradores. A parábola diz isso, várias delas. Outras nos chamam de embaixadores. Porque é o que nos torna apto a administrar os negócios do Pai.
E eu continuei vendo um pouco mais sobre aquilo. E naquela cultura do antigo pacto, era necessário que o filho tivesse 30 anos para que ele começasse a administrar os negócios do pai. Somente depois dos 30 anos. E aí eu vou entender porque somente com 30 anos Jesus foi batizado. Porque ele precisava cumprir todos os processos. E ele não seria reconhecido como alguém que viesse falar de Deus se não tivesse 30 anos. O povo ia ouvi-lo? Não. Porque ele, segundo a tradição, ele não teria maturidade. O que você está querendo dizer, pastor? Então eu tenho que ter um bom tempo como crente para poder pregar o Evangelho? Mas não é isso. Eu estou dizendo que você precisa ter o espírito de adoção. Porque é isso que a palavra diz. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Mas como querer ter um pai se a imagem que eu tenho de pai é sempre um pai ausente, menino? Eu lembro que durante as minhas experiências no Evangelho, as igrejas pelas quais eu passei, o principal desejo da liderança era fazer com que todos imitassem ele. Algumas igrejas, isso chega ao ponto até da pessoa, até a gesticulação e a forma de falar se torna igualzinha. Porque eles imitam seus pais terrenos, ainda que espirituais. Eles não imitam a Jesus. E algo muito forte nesse processo todo, igreja. E que talvez eu tenha que falar aqui mais umas 8, 10 vezes sobre esse processo. E eu vou precisar me aprofundar muito nisso aqui. Porque Deus está falando muito forte no meu coração. Sobre o que é ser pai. Há mais ou menos umas 2 semanas e meia eu estava vendo uma reportagem no Fantástico sobre reconhecimento de paternidade. Em que pais precisavam de um exame para provar que eram filhos. E aí, um tinha até inserido o seu nome no registro, mas depois entrou na justiça para tirar o nome do registro porque não queria ser reconhecido como pai daquele garoto. E recusava tanto ao ponto de morar do lado e nem sequer olhar para esse garoto. E isso acontece também no reino de Deus, na igreja de Deus. Na igreja de Deus. Existem muitos pais que geram filhos espirituais e não assinam a certidão de nascimento desses filhos. Mas por que eles não geram? Porque eles não aprenderam a ser filho. E quando você não aprende a ser filho, você não entende o que é ser pai. Porque eu só sou filho se por alguém eu sou criado. Aí eu entendi por que a insistência do anjo em ir falar com José. Porque se o filho já estava gerado em Maria, por que tinha que ter José? Porque a figura do pai era importante para que Jesus entendesse quem era o pai no seu processo de crescimento.
não precisou biologicamente de José para que o filho fosse gerado em Maria, mas precisou espiritualmente que a figura do pai em José imprimisse em Jesus o que é um pai. E nesse processo, quando eu olho hoje para as igrejas, eu vejo muitos pais que não reconhecem os seus filhos e sequer conseguem perceber a destruição emocional que gera nesse filho, porque vai diretamente para o processo espiritual. Eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, o meu estudo foi sobre a gente estava falando sobre ovelhas e bodes, e sobre o processo de alimento. E a gente falou bem claro: olha, alimento de ovelha alimenta bode, mas alimento de bode não serve para ovelha. E aí meu estudo estava em observar o que estava sendo pregado nas igrejas. E muitas igrejas estavam pregando alimento para bode. Era só para encher a igreja. É importante que tenha, não importa quem seja, é importante que tenha. Porque a gente precisa de oferta, a gente precisa de dízimo. Então quanto mais cheia a igreja estiver, melhor. No processo eles vão conhecendo Jesus. Mas aí no processo, o alimento que vinha não era para alimentar as ovelhas, era mais alimento de bode. E as ovelhas estavam crescendo desnutridas espiritualmente. Trazendo agora para esse tema, existem pais tão meninos, tão infantis no seu processo espiritual, que eles não conseguem imprimir nos seus filhos uma identidade que faça com que eles atinjam uma maturidade espiritual que os torne a imagem e semelhança de Deus. Porque suas lideranças também não são. Meu Deus. Porque suas lideranças não aprenderam o que é ter um pai. Porque também não tiveram um pai anterior. Há muita liderança magoada com o seu pai anterior, porque o seu pai não foi pai. E esse pai, se você for olhar o histórico dele, ele também não foi. E a gente está gerando uma geração de filhos espirituais que não conseguem entender o que significa paizinho. Não consegue entender que mesmo na dor, pendurado na cruz, eu sou capaz de gritar: papai, está consumado. Paizinho, olha, está aqui. Porque eu sei quem é meu pai. E aí se eu me torno uma liderança espiritual, que eu não sei quem é meu pai, eu vou imprimir para os meus filhos a mesma coisa. Porque a tendência é eu gerar aos meus filhos a minha imagem e semelhança. Aí eu trago os meus medos, as minhas frustrações, as minhas derrotas como exemplo para barrar o direito do outro de seguir. Por quê? Porque tudo que eu aprendi é o que eu passo. Jesus falou isso. Porque eu aprendi de meu pai. Paulo falou isso, porque eu aprendi. Jesus. Porque assim eu aprendi. E como essas lideranças aprenderam? De quem elas aprenderam? E é interessante que elas refutam, que elas brigam contra aquilo. E elas saem de lá, mas elas fazem o mesmo. Elas acabam repetindo da mesma forma, porque existe um processo ali em que na geração dela, ela se tornou imagem e semelhança. E nessa manhã Deus está te chamando para ser imagem e semelhança de Cristo. E para isso, largar todos os traumas anteriores é necessário.
E é tão forte que Paulo fala isso, e semana passada nós lemos, e hoje a gente vem aqui com outro processo, mas no mesmo entendimento, em 1 Coríntios 13. Vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos primeiro no 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Só que não se acaba com as coisas de menino se a gente não amadurecer. E aí, para amadurecer, eu preciso ter dentro de mim um espírito de adoção. E não um espírito de tristeza. Aquele espírito que lemos lá em Romanos 8,15. O espírito de escravidão, o espírito de prisão, em mágoas, em sofrimentos, em tristezas, em desgastes, em recusas do outro e me ensinar como ser filho. E aí a pergunta vem: eu fui salvo mesmo? Ou eu saí de uma escravidão para outra? Ou eu saí do jugo do mundo e entrei no jugo religioso? Porque se eu entrei no jugo religioso, eu continuo sobre o espírito de escravidão. Só que agora eu me travesto de santo. Só que agora eu tenho um nome de santo. Por isso Jesus olhou para alguns e chamou de sepulcro caiado, que eram muito bonitinhos por fora, mas dentro estava morto. Por isso ele falou para a igreja: olha, tu tem fama de quem vive, mas está morta. O que Deus está falando essa manhã é: para de ser menino. Deixa de ser menino. Atinja a maturidade de homem. Seja homem. E aí eu estou dizendo aqui: homem e mulher em Deus. Porque Deus te deu um espírito de adoção. E o espírito de adoção, vamos voltar lá. O espírito de adoção, iotesia é a palavra original, é o processo que leva o filho ao amadurecimento, tornando apto a administrar os negócios do Pai. Deus nessa manhã está te chamando para te tornar apto para administrar os negócios dele aqui na terra. Meu Deus. Para que a igreja seja a igreja que foi planejada para ser. E não a igreja sem pai, a igreja criada de pais meninos que não souberam imprimir a imagem e semelhança de Deus nos que foram gerados por ela. Nós temos sido uma igreja que tem gerado meninos, porque os pais também não cresceram, porque os pais também não amadureceram, porque os pais também não buscaram entender que ter o espírito de adoração é ter dentro de si o processo de amadurecimento desse filho, que o torna apto para administrar os negócios do Pai. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Eu só consigo ser homem, apto para administrar os negócios do Pai, se eu abandonar, acabar, largar fora
lançar de lado as coisas de menino. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu tenho uma frustração muito grande, porque me trataram desse jeito, e eu falo isso. Eu tive pais espirituais que me trataram e durante muito tempo falavam, ah, mas você não sabe, aquele pastor fez isso comigo. E enquanto você não abandonar, enquanto você não acabar com essas coisinhas de menino, você não vai estar maduro o suficiente para administrar as coisas do Pai. Tudo que você está fazendo por ter um esforço próprio. Mas quando você recebe o espírito de adoção, você vai poder dizer, oh, paizinho, meu papai. Não vai ser, oh Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, vai ser, paizinho. Entende? Porque que aquele jovem foi embora e levou tudo e não conseguiu fazer nada com o que levou do filho pródigo? Entende? Porque que o filho que ficou conseguiu olhar com ciúme para o filho que voltou e foi recebido pelo pai, mas não conseguiu entender que ele já estava sendo preparado para administrar as coisas do pai? Porque tinham dentro de ambos, tanto que foi embora e gastou tudo, quanto que ficou, o espírito de menino. E a igreja de hoje precisa tirar de dentro de si esse espírito de menino e assumir esse espírito de adoção. Esse espírito que torna apto para administrar as coisas do Pai. Imagina a tristeza daquele pai olhar para aquele filho que ficou, que era trabalhador, que estava ali e não conseguiu perceber que ele estava sendo preparado para ser administrador. Ao ponto de dizer, filho, por que você está dizendo isso? Tu fica tranquilo. Ou seja, tu está sendo preparado para administrar tudo isso. E tu está brigando porque teu irmão voltou. A gente faz isso, a gente fica com porfia, a gente fica com dissensão, a gente fica com inveja, a gente fica com briguinhas. Hoje a igreja de Deus fica assim, porque não consegue entender que ela precisa acabar com as coisas de menino e receber em si o espírito de adoção que faz com que ele seja apto para administrar os negócios do Pai e possa clamar e clamar. Não é reclamar, não é murmurar, é clamar, Paizinho. Deus está falando muito forte, igreja. Paizinho, Paizinho. Ele está esperando você dizer Paizinho. Joga fora aquela religiosidade que diz, olha, oração só é recebida se for de joelho, jejum só é recebido se for daquela forma, a oração só é recebida se for daquela outra, palavra só pode ser se tiver de terno. Não, só pode ser se em você habitar o espírito de adoção que te torna apto para gerenciar as coisas do Pai. Deus está chamando para imprimir na igreja dele a imagem e semelhança dele. Por isso que quando ele criou o homem, ele disse assim, olha, dominai sobre tudo. Por quê? Porque Deus domina sobre tudo. Mas a gente está sempre temeroso. Mas como? Se Deus não nos deu um espírito de covardia, de escravidão, de temor, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor. Oh, igreja. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E aí, igreja, quando você recebe o espírito de adoção e entende que você está sendo preparado, levado num processo de amadurecimento para gerenciar as coisas do Pai, você não vai mais se fiar em paternidades que não são Deus.
Moisés foi criado dentro do palácio do faraó. Mas quando ele recebeu o espírito de adoção, ele entendeu que ele não era filho de faraó e abriu mão de todos os processos. Ele entendeu que ele não era irmão de Ramsés. Ele jogou tudo fora e foi para o deserto, ou seja, ele foi para um lugar que nada tinha. E nós cantamos aqui hoje de manhã. Não importa quem está olhando para você, o que você vai perder, o que você vai precisar abrir mão. Nada que você abrir mão é maior do que a maravilha de se tornar apto para receber o Espírito de adoção, que faz você chamar esse grande, maravilhoso, estupendo Deus, o único, de Paizinho. Só os íntimos, só os filhos de verdade conseguem dizer: Paizinho, Papai. E se algo aconteceu na tua vida física ou espiritual que faz com que você recuse a imagem do Pai, porque o pastor que apresentou o mundo espiritual para você te feriu, joga fora, porque está esperando por você o Espírito da adoção, que vai trazer e gerar em você a imagem do Pai, que ninguém vai conseguir tirar. Eu tinha dificuldades incríveis, eu tinha muitas dificuldades, e eu digo isso sem nenhuma vergonha. Eu tinha dificuldades de me sujeitar a qualquer tipo de autoridade, porque eu não conseguia, para mim era difícil. Mas quando eu entendi que o meu Pai estava me dando um novo espírito e que eu não precisava ficar preso em nada daquilo, eu comecei a ir só lançando fora as coisas de mim. E cada dia mais eu tenho sentido mais liberdade de clamar: Paizinho. E a oração, ela deixou de ser aquela coisa metódica, mecânica, e ela começou a ser um processo de intimidade, porque eu não estou falando com alguém que eu preciso agendar para falar, mas eu estou falando com meu Pai, que por mais que ele esteja ocupado, ele sabe que o filho dele precisa, ele abre mão de qualquer agenda para dizer: opa, estou aqui, filho. O que foi? Peraí, espera todo mundo. Eu ouvi meu filho gritar: papai. Papai, ele precisa de mim. Deus está te chamando para ser imagem e semelhança dele. Mas você só vai conseguir se as coisas de menino forem lançadas de lado, para que o Espírito de adoção, que te prepara para administrar o reino de Deus, seja liberado na tua vida. Só que ele não entra invadindo, ele entra com permissão. E aí nessa manhã eu te chamo: vem. Pastor, mas quando eu penso na imagem do Pai, vem tanta frustração. Joga fora, isso é coisa de menino. Menino guarda as coisas. Adulto, preparado, ele lança fora e entende. Para de discorrer com o menino, para de falar das frustrações, para de falar dos medos e vem falar da tua vontade e disposição para administrar. Para de falar das invejas, de quem passou na tua frente ou de quem te passou para trás. Para de falar todos esses processos. Eu estava falando agora com minha esposa que um colega meu foi derrubado por uns colegas dele de trabalho e ele acabou sendo demitido. Passaram-se alguns meses, agora ele foi admitido acima dos que demitiram ele. E incrível que ontem eu estava conversando com um vizinho meu e ele falou a mesma coisa: olha,
eu botei um amigo na empresa e ele veio e se juntou com o meu chefe para me derrubar, para ficar no meu lugar. E eles me derrubaram, ficaram no meu lugar. 5 dias depois eu fui chamado para assumir em cima do chefe que me derrubou. E é isso que Deus faz. Ele faz com que você caia para cima. Quando todo mundo está achando que você está caindo, porque você saiu daquela posição que para você está tão difícil abrir mão, Ele te coloca numa maior. Foi assim com Moisés, com José. Moisés saiu de filho de Faraó para ser um refugiado no deserto e voltou como líder do povo de Deus, subjugando Faraó. José foi vendido como escravo, foi traído, foi preso várias vezes e chegou lá onde Deus queria, como governador do Egito. Então nada que possa acontecer na tua vida tira de você o plano que Deus tem para a tua vida, a não ser você se aprisionar no lugar de menino, quando que Deus te quer como aquele capaz de administrar os negócios que Ele tem preparado para você no reino dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque tua palavra, ela não é uma letrinha morta de historinhas que foram guardadas, mas ela se revela através do teu Espírito para fortalecer o nosso espírito e para que todos os dias a gente entenda que nós somos filhos teus por adoção. E desde então podemos ter a liberdade de dizer: Paizinho, meu papai. E esse espírito de adoção é o que nos torna aptos, maduros, conscientes, grandes para administrar os negócios do Senhor, nosso papai. Oh papai, nessa manhã é isso que nós queremos. Clamar, papai, clamar, paizinho. E não clamar Deus, como se fosse alguém tão distante e incapaz de alcançar. É isso que simboliza o véu ter rasgado, Senhor. É chegarmos diante de tua presença. É chegarmos até a ti, não como um súdito do rei, mas como um filho do rei. Foi para isso que o sangue do teu filho foi derramado, para que em nós tivéssemos o DNA dele, para que ao olharmos para nós, você nos reconhecêssemos como filhos. Então nos ensina, Senhor, a assumir esse lugar, porque não basta ser, é preciso a gente entender que precisa assumir o que somos. E nós somos seus filhos. Gera em nós, Senhor, o espírito de adoção. Nós pedimos nessa